Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 26 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Paulo Wiazowski, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Supremo manda municípios e estados quitarem precatórios. O estado de São Paulo. Estados e municípios têm de pagar precatórios em 5 anos. Em A Tribuna, roubos e furtos caem na região. No Boc News, crise de energia faz crescer procura de indústrias por gerador. Santa Portal. Empresário é encontrado com 75% do corpo queimado dentro de carro. G1 Santos e região. PSB deve indenizar a academia atingida por jato de campos. E no portal da UOL, políticos de 6 partidos têm ligações com contas secretas no HSBC da Suíça. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater a situação econômico-financeira da Santa Casa de Santos, que, a exemplo de tantos outros hospitais filantrópicos no Brasil, vive uma situação muito delicada, muito difícil. A Santa Casa de Santos tem um débito da ordem de 130 milhões de reais e isso basicamente deriva do repasse insuficiente da tabela SUS, do Sistema Único de Saúde, que cobre cerca de 50% apenas das despesas hospitalares. Essa é a situação de todos os hospitais filantrópicos do país. E a Santa Casa busca exatamente equacionar esse débito no sentido de equilibrar as suas contas. Mas além da situação econômico-financeira do hospital, nós vamos debater também a questão dos planos de saúde, particularmente o da Santa Casa, que o nosso convidado também é o coordenador na condição de vice-provedor. O plano de saúde da Santa Casa reúne 116 mil associados e é um dos maiores planos de saúde da região. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quinta é de sol com muitas nuvens. A temperatura varia entre 20 e 32 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 15 minutos. Já no Guarujá, 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o vice-provedor da Santa Casa de Santos, Paulo Wiazowski. Voltamos já. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de março, e hoje recebendo com muito prazer o vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos e presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, Paulo Wiazowski, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews e também diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa entrevista, Wiazowski, falando exatamente sobre a situação econômico-financeira da Santa Casa. Há um débito da ordem de 130 milhões de reais e sabe-se que a Santa Casa está buscando um financiamento, um empréstimo junto ao BNDES para poder equacionar essa dívida e, consequentemente, honrar o compromisso. Como é que está o processo desse financiamento, desse empréstimo? Como é que está o andamento disso? A Santa Casa já obteve esse empréstimo? Bom dia, obrigado pela presença. Primeiramente, bom dia, Chico, bom dia, Chalub, bom dia a vocês que estão nos assistindo. Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre Santa Casa, falar sobre saúde. É muito importante essa transparência, é muito importante essa conscientização do momento que vive a Santa Casa de Santos, até em função da sua grandeza, em função do que ela acaba impactando em toda a saúde na região metropolitana. Mas como qualquer hospital filantrópico de benemerência, a Santa Casa hoje, ela passa por problemas difíceis de ordem financeira, mas é muito importante também nós frisarmos a vontade, o desejo e o entusiasmo do nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, em poder passar por esse momento difícil, mas passar trazendo aí uma esperança de um futuro melhor. E, ao mesmo tempo, todo o conhecimento que ele tem de 23 anos dedicado à Santa Casa de Misericórdia de Santos, ele está aí tentando uma reformulação administrativa, até para que a gente possa, nessa reformulação administrativa, nessa questão operacional, onde nós colocamos uma diretora financeira, que é a Miriam Cajazeira, colocamos o Edgar, que é um diretor administrativo, né? Todo o corpo diretivo foi feito de uma forma para que a gente pudesse ter uma gestão mais profissional, para que a gente pudesse também detectar onde está os gargalos, onde que a gente possa fazer com que, dentro de um planejamento estratégico de controle de custos, de aumento de receita, de criação de protocolos, procedimentos mais vantajosos para a instituição, a gente possa conter esse desequilíbrio financeiro orçamentário que acaba acarretando, em função da Santa Casa atender a questão SUS, né? A Santa Casa, ela já vem, não é uma dívida recente, é uma dívida de anos e anos, que isso vem cada vez mais impactando muito no dia a dia da instituição. Vai chegar um momento, como houve no passado, Chico, da Santa Casa ter que se desfazer de algum bem para cobrir isso, porque a Santa Casa ela fica vulnerável e refém com relação a empréstimos bancários, e hoje qualquer empresa que entra no sistema bancário de captação de receita tem um juros muito grande, né? Então, nós aí estamos tentando, num projeto BNDES Saúde, por intermédio do Ministério da Saúde, né, para que a gente possa aglutinar, para que a gente possa somar todas as nossas dívidas de honorário, dívidas com fornecedores, para que a gente possa também ter apenas um único empréstimo, né, para que a gente não fique aí com 2, 3 instituições bancárias fazendo esse papel junto à instituição, para que a gente possa até ter um prazo maior e minimizar o impacto do pagamento de juros.
Então está sendo feito todo um trabalho, inclusive até de primeira mão, a diretora financeira Miriam foi para Brasília na terça-feira, retornou ontem no final da tarde. Nós estamos aí esperançosos que realmente saia esse empréstimo de quase 140 milhões que a Santa Casa está fazendo. Em cima disso, não adianta também a Santa Casa fazer um empréstimo de 140 milhões e daqui 6, 7 anos a gente continuar de novo. Então nós temos que também fazer a nossa lição de casa, que é todo esse modelo de reestruturação administrativa, gerencial. É muito importante nós quebrarmos certos paradigmas dentro da instituição. É uma instituição que, centenária, que ao longo dos anos criou-se também alguns vícios, algumas manias, algumas coisas que nós temos que corrigir. E para todo o processo de correção tem que ter coragem, né? Tem que ter uma vontade, uma determinação muito grande, Chico. Mas a gente tenta fazer de uma maneira com muita humildade, de uma maneira muito participativa, de uma maneira que não cause também nenhum impacto e nenhum desequilíbrio de ordem administrativa. Sem dúvida nenhuma, Santa Casa de Santos que é mais antiga que a própria cidade. A cidade começou no entorno da Santa Casa há quase 500 anos. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Paulo, bom dia, Chico, bom dia, telespectador. Realmente a Santa Casa, acho que ela resume o que é a saúde no Brasil hoje, né? Eu acho que existe uma distorção muito grande, acho que todos os hospitais, de certa forma, que atendem pelo SUS, eles são vítimas disso. Sim. Que é o modelo em que as pessoas vão buscar o hospital, às vezes, sem ter tido um trabalho preventivo antes, né? Essa questão que eu queria colocar. Hoje no Brasil, esse modelo de saúde que a gente tem é um modelo em que as pessoas, a pessoa tem uma dor de cabeça, ela vai na Santa Casa para ser atendida, enquanto ela poderia estar sendo atendida num consultório, em outro lugar que pudesse resolver essa questão. Isso, enquanto impacta realmente esses casos? Porque o que parece, o grande problema hoje do Brasil é a internação, que é a questão dos leitos que não existem para todos, né? E a questão das especialidades também que todo mundo precisa e, de repente, aquela pessoa que tem um problema menor, ela toma espaço de uma pessoa que realmente está com um problema grave. A Santa Casa, ela fez algum estudo dessa natureza, por exemplo, em saber que quantas pessoas, por exemplo, poderiam estar sendo atendidas num posto médico, uma unidade de saúde mais simples, e elas buscam o atendimento da Santa Casa, e isso gera aquelas filas, gera problemas de atendimento. Existe um estudo dessa natureza que possa fazer uma avaliação nesse sentido? Existe um estudo, e o problema, além do estudo, Jalub, a gente vê a questão do costume da população. Tem que existir no Brasil a questão da saúde. A saúde ela tem que ser muito mais trabalhada, tem que ter um planejamento estratégico em saúde pública de qualidade. A gente vê que a população se socorre, às vezes, de um PA, de um pronto-socorro, da urgência e emergência para fazer ambulatório, né? Não existe, e aí eu acredito que as políticas públicas que talvez estão sendo desenvolvidas vai acarretar menos impacto nesses hospitais de grande porte, que é o caso da Santa Casa. A Santa Casa é um hospital estruturante, é um hospital para atender a alta complexidade, e às vezes a pessoa procura a Santa Casa num atendimento de pequena e baixa complexidade, e às vezes até no atendimento ambulatorial, que ela poderia fazer esse trabalho no próprio posto de saúde do seu bairro, né? A gente sempre fala que a prevenção em saúde é muito importante. Existe um programa que a gente fala que é o programa da saúde da família, que é aquele médico que fica mais próximo à população, que orienta a população e que, às vezes, quando você tem alguns programas eficazes, alguns programas com técnicas eficientes no combate à doença, né, você acaba minimizando o custeio na saúde curativa. A saúde curativa no Brasil, ela é cara, né? Você tem hoje um tratamento caro de imagem, né? Você tem todo um rol de procedimentos que faz com que cada vez mais a saúde, o seu operacional, se torna muito oneroso. E essa questão do custeio, essa questão da elevação de saúde, acaba impactando em alguns pontos. Primeiro, existe hoje uma questão que quem tem plano de saúde não quer ser atendido com quem é SUS, né? O Estado, de um modo geral, deveria dar um aporte maior em termos financeiros para que a gente possa tratar com mais igualdade a população. Eu acho que tem alguns segmentos como saúde, educação, isso é dever do Estado
E independente da posição financeira, né, que a pessoa ocupe, que ela tem que ter essa dignidade, que ter uma saúde de melhor qualidade. Hoje a gente vê em alguns hospitais, não é o caso da Santa Casa, mas a gente vê em alguns hospitais o descaso com a saúde. Pessoas ficando nos corredores dos hospitais que não têm, às vezes, uma higiene necessária, hospitais que não têm, às vezes, uma quantidade de especialidade suficiente para atender a uma demanda de saúde a qual a sociedade necessita. Mas a Santa Casa hoje, ela, com tudo que a gente vê, a Santa Casa ela tem um corpo clínico maravilhoso, ela tem várias especialidades, ela procura cada vez mais ser um hospital-escola, ela procura ter uma residência médica de qualidade, essa residência é muito concorrida, e nós temos dentro da Santa Casa o atendimento da urgência e emergência, que faz todo um atendimento praticamente da cidade de Santos, em alguns casos da região, e com isso, Chalub, a gente tem hoje, talvez com essa reengenharia que o município vem fazendo na criação da UPA, né? Tem a UPA perto da Beneficência que já está quase pronta, tem uma outra UPA sendo feita na Zona Noroeste. Pode ser que aquele pronto-socorro municipal ao lado da Santa Casa, aquele prédio é um comodato feito ao município, quem sabe aquele prédio volte para a Santa Casa, onde a Santa Casa possa dar uma estrutura melhor no seu atendimento de urgência e emergência e criando um procedimento de ambulatório diferenciado. Aliás, a propósito, Wiazowski, ontem, aqui no Jornal em Foco, esteve presente o secretário de Saúde, Marcos Calvo, e essa questão foi colocada a ele, até porque o atendimento de emergência, que hoje é feito no PS Central, ao lado da Santa Casa, vai ser transferido para a UPA da Joaquim Távora, ali ao lado da Beneficência Portuguesa. Mas o hospital que existe no PS Central, com alguns leitos, UTI semi-intensiva, inclusive, ele garantiu aqui que esse setor vai permanecer no PS Central, até por conta do comodato. Então, que a prefeitura não vai abrir mão do imóvel só com a transferência para a UPA. Ela vai utilizar o imóvel, pelo menos os leitos ali existentes hoje no segundo andar do PS Central. De certa forma, Chico, hoje girou até um paradoxo, porque a população que a gente sente é que perdeu um pouco da confiança também no médico. Eu acho que essa formação no médico hoje no Brasil é uma questão que deve ser discutida também. Sim. Inclusive, quando ele era vivo, o médico Adib Jatene, ele colocou isso, ele defendia essa bandeira, né, de se recuperar um pouco a ideia do médico que atende sem grandes recursos de equipamento. Os recursos existem, né, para ser utilizados, é claro, a tecnologia evoluiu, mas isso criou uma dependência muito grande, que às vezes problemas simples, que poderiam ser resolvidos assim no tato, já não são mais, e até o paciente também já duvida, porque se ele vai no médico hoje, ele fala que está com dor de estômago, que o médico dá um medicamento e não manda ele fazer uma endoscopia, ele já desconfia, né? Ele já sai dali querendo fazer uma endoscopia. Hoje nós temos o Dr. Google. Resolve todos os problemas. Se você vê também, e de certa forma também, se criou também um mercado em torno uma dependência disso, da feitura desses exames, né? Claro, a pessoa faz um investimento no equipamento que faz endoscopia, ele quer fazer aquele equipamento rodar para poder... Claro. Então se criou também uma certa contradição no meio, que eu acho que é uma questão também relevante. Não sei se o Paulo pode falar sobre isso, mas eu acho que é uma questão também que tem pesado. Né? De repente a pessoa vai no médico, o médico dá um atendimento simples, vamos dizer assim, mais eficiente, poderia ser eficiente, como existia há anos atrás. Eu acho que Mas aí a formação médica também, Humberto, tem a ver com a formação médica. A formação médica do passado era muito melhor do que a formação de hoje. Havia um número menor de escolas, os médicos eram de um outro nível e faziam diagnósticos mesmo no exame do paciente. Hoje, praticamente, o médico... A complexidade, às vezes, fazer os exames, de exigência de exames complexos, que às vezes não tem necessidade e ocupa o espaço. Como é que resolve isso? Eu sempre gera falo uma despesa que você que é o presidente do plano de saúde da Santa Casa. A medicina no Brasil, ela se tornou muito elitista, né? E essa elitização da medicina, de um modo geral, atrelado, às vezes, a um desequilíbrio das universidades em termos de aperfeiçoamento e até de qualidade,
fez com que alguns médicos saiam da universidade despreparados para exercer aquela medicina como tinha no passado, como o Chico está falando. Uma medicina mais próxima, uma medicina onde você tenta família, né? criar o diagnóstico sem grandes custeios dentro do procedimento. A pessoa, ela consegue, porque hoje você vê às vezes alguns médicos que eles saem da universidade, primeiro que já estão numa condição social, que às vezes não necessitam ou não dependem de ter que ir a um pronto-socorro, fazer um plantão. Ele já sai da universidade, vai trabalhar com o pai numa clínica, né? Não tem às vezes, não vai às vezes a um pronto-socorro também, porque não tem o preparo suficiente para isso. Algumas cidades menores não proporcionam às vezes uma estrutura para que o médico tenha uma retaguarda no exercício da medicina de uma maneira favorável, então ele fica vulnerável a isso. Então eu sempre falo que aquele médico do passado que conversava com o paciente, hoje o médico, ele nem fala o paciente pelo nome, é o próximo, né? Então não existe aquela pessoalidade, aquele carinho como era no passado. Hoje parece que entra numa linha de produção, né? Isso eu não quero dizer, eu não quero generalizar isso, mas parece que entra numa linha de produção e trabalham por coeficientes financeiros de resultado, né? Autogerando o exame, que isso deixa uma fragilidade muito grande para próprias operadoras de saúde, para que a gente possa controlar isso. E ao mesmo tempo, eu sempre falo que o próprio usuário também, às vezes quando um médico você passa numa consulta e o médico não dá ao paciente uma ressonância, uma tomografia, fala, eu vou procurar outro médico, porque esse médico não sabe, porque eu saio daqui sem fazer exame algum. Mas isso passa pela formação. Você tocou num ponto interessante, e eu, nas conversas que a gente tem, eu tenho defendido, acho que é uma questão da formação do médico na área pública, as universidades públicas, né, que deveriam exigir uma contrapartida. Porque, de certa forma, a medicina que hoje é oferecida pelas escolas particulares é cara. Eu acho que um médico hoje, para ser formado, a estimativa média de gasto é de 500 e 600 mil reais. Uma pessoa que investe 500 e 600 mil reais numa carreira, ela vai querer recuperar esse valor. Então, evidentemente, né, ela faz com outro intuito. Agora, em se tratando da área das universidades públicas, que deveriam, primeiro, atender a grande demanda aí de pessoas vocacionadas, porque também tem outra distorção, quer dizer, às vezes a pessoa é vocacionada, mas ela não teve a qualificação, o preparo, não teve a condição de poder se formar numa escola boa, fazer um cursinho, se preparar para poder entrar no vestibular, e acaba ficando de fora. E essas vagas da escola pública, que deveriam ser realmente para quem precisa, acabam sendo ocupadas porque quem teve mais condições, e gera essa distorção. A pessoa sai do mais paulista de medicina, de uma USP, e vai abrir um consultório para cobrar 500, 600 reais uma consulta, quando deveria estar atendendo realmente a população. Então, acho que essas distorções também fazem parte, e de certa forma, apesar de parecer distante desse reflexo aí que ocorre no hospital, não está distante, porque isso também gera uma deficiência de atendimento, gera uma demanda exagerada para poder ser atendida. Às vezes você não tem plantões médicos, a gente tem assistido aí que muitos médicos estão em plantões. Isso a gente está falando, generalizando. É bom que se diga também que tem excelentes médicos, a gente generaliza. Mas, olha, certamente, se essa tese vingasse, nós não precisaríamos de mais médicos. Se todos os médicos formados nas escolas públicas de medicina do Brasil prestassem pelo menos 5 anos de serviços à população mais pobre, nos seus respectivos municípios, recebendo bons salários, como recebem aqueles que vêm dos mais médicos, nós não teríamos essa dificuldade. Há exemplo do que acontece nas Forças Armadas. Qualquer oficial, jovem oficial, que se forme em qualquer uma das armas, terá de prestar serviços públicos durante o mesmo número de anos da formação. É uma maneira da contrapartida a ser oferecida ao Estado, que custeou, afinal, nós custeamos o estudo de pessoas que não vão dar um dia sequer de trabalho para o serviço público, Paulo. Isso teria que ser visto, teria que ser objeto até mesmo de uma legislação específica com relação a mais médicos. Mas, Paulo, eu peço a licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para continuar falando sobre saúde. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela,
tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, nono circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, primeira etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo irão agitar a praia da Enseada, em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. Primeira etapa do nono circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de março. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o vice-provedor da Santa Casa de Santos e presidente do Plano de Saúde do mesmo hospital, Paulo Wiazowski, e o colega jornalista, diretor do semanário Boc News, professor Humberto Chalub. Eu gostaria de começar esse bloco agora falando um pouco, Paulo, a respeito do Plano de Saúde da Santa Casa, que reúne cerca de 120 mil associados. E o plano, até onde se sabe, ele é superavitário. É isso mesmo, Paulo? É superavitário? Está dando muito dinheiro o plano de saúde? Olha, operadora de saúde, saúde suplementar no Brasil, que dá muito dinheiro, está difícil, viu, Chico? Mas o plano de saúde de Santa Casa, ele não é deficitário, mas não tem uma margem de lucratividade grande, não. Hoje, qualquer operadora de saúde que tem um resultado de 4 a 5% ao ano, é um grande resultado. Sim. É um grande resultado. A saúde suplementar no Brasil, e como a gente bem falou agora há pouco, a saúde ela é muito custosa, os procedimentos são cada vez mais caros, né? E o Plano de Saúde de Santa Casa, ele passa por uma reformulação, ele passa por uma nova estruturação, depois que houve essa dicotomia, essa separação entre o hospital e o plano. Sim. Nós temos que pensar de uma maneira como uma operadora de saúde pensa em termos estratégicos de administração. Nós compramos serviço. O hospital vende serviço. Então, há um conflito entre o hospital e a operadora. Então, em função disso, criou-se uma nova diretoria. Nós estamos fazendo uma reestruturação no plano. O plano é um plano que tem aí quase 120 mil vidas. É um dos grandes planos de saúde da região. O plano, ele sempre teve um apego muito grande, Chico, em função de ter um hospital por detrás, claro, né? O hospital que dava todo esse conforto, talvez, de uma comercialização mais fácil, em função de você ter um hospital de retaguarda, que é a Santa Casa, mas o mercado ele é muito competitivo e o plano ele tem que se adequar também a uma nova filosofia, a um novo enquadramento de qualidade e até de expectativa à pessoa que adquire o plano em ter um atendimento diferenciado. Nós temos alguns problemas que nós pretendemos resolver, que é o caso da ortopedia e da trauma dentro da Santa Casa, que é muito bem, toda hora você me pontua isso, e a gente está criando, quer ver ainda se esse ano a gente consegue resolver esse problema. Temos a questão, às vezes, de raio-x, que no passado sempre se deu a importância que o plano ele foi criado justamente para que todo o serviço ficasse dentro da Santa Casa. E a Santa Casa, pelo aumento também de atendimentos, ela não teve a condição de criar uma estrutura que pudesse atender um plano de uma maneira diferenciada. Sim. E isso também é ruim, porque às vezes a gente não tem oportunidade não só de atender, às vezes, de maneira satisfatória o plano Santa Casa, como também não temos, às vezes, a condição de trair novas operadoras, novos planos de saúde para dentro do hospital, gerando uma receita nova, né? Então, tudo isso está passando por esse processo de reformulação. O plano Santa Casa, esse ano, ainda deve ir para um novo espaço físico administrativo mais adequado, para atender as pessoas de uma maneira diferente. Nós ainda temos algumas deficiências na questão, nós não temos um call center e não temos ainda uma tecnologia para que a pessoa tenha um atendimento mais rápido, né? Uma questão, às vezes, pela internet. Então, às vezes, a pessoa tem que ficar
nessa locomoção de um local e outro. Tem que autorizar a guia na Avenida Ana Costa, no início da Ana Costa, ou então no centro da cidade, na Vasconcelos Tavares. São pessoas de idade, às vezes têm dificuldade para se locomover, não se consegue falar no telefone. Você falou bem, essa questão do call center se impõe, porque de fato tentar ligar para o plano de saúde da Santa Casa é difícil. A questão do raio-x que você colocou, muito importante, porque o raio-x hoje, a pessoa que é associada ao plano de saúde da Santa Casa, só tem condições de fazer o plano numa clínica particular, apenas uma clínica, ou na Santa Casa. Diante do número de associados, Paulo, isso é quase que impossível. Verdade. É que o plano, Chico, o que aconteceu para que a gente possa ser bem assim, transparente e até poder compartilhar isso, que é muito importante. O plano ele houve um crescimento muito grande, o plano foi criado em 92, né? Ele foi criado justamente no intuito de poder trabalhar de uma maneira muito exclusiva com o corpo clínico da Santa Casa. Sim. É um corpo clínico muito fechado, é um corpo clínico que realmente, se ele dava a sua contribuição no atendimento SUS, ele tinha a benesse de ter um plano de saúde por detrás que dava a ele um certo volume de atendimento nos consultórios e clínicas, né? E o plano, com o decorrer do tempo também, não houve uma oxigenação em termos de criar determinados produtos novos para que a gente pudesse fazer com que essa oxigenação atraísse vidas novas numa situação que não ficasse um plano envelhecido. O plano de saúde de Santa Casa, ele ficou um plano envelhecido. E as doenças crônicas hoje vêm aumentando numa proporção muito grande. Então nós temos um plano envelhecido, nós temos um grande número de doenças crônicas, e isso faz com que a sinistralidade do plano de saúde aumentou muito, né? Alguns contratos de pessoas jurídicas, sim, que deveriam ter uns reajustes de acordo com a sinistralidade, tiveram reajustes desproporcional à despesa gerada por essas empresas, e hoje nós temos que rever tudo isso. Então a gente sempre fala o seguinte, que não é que a gente hoje está inventando a roda, mas infelizmente tem que se fazer todo um processo gerencial até dentro do plano de saúde de Santa Casa, para que ele possa novamente ser aquele plano de bem-estar. E vou mais além, viu, Chico? Acho que nós não queremos vender plano de doença. Nós queremos vender um plano de saúde onde nós temos que investir também na promoção e na prevenção da doença. Claro. Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Agora, existe também aqui no Brasil também, tem umas coisas que só tem no Brasil, né? Essa questão dessa triagem para a pessoa fazer os exames e tem os planos de saúde, quer dizer, é uma desconfiança em relação ao corpo médico que atua dentro do plano. O próprio associado do plano. Se o médico está despachando para você precisa fazer um exame tal, e você precisa passar por uma triagem para saber se o médico... Eu acho realmente um absurdo, porque você está desconfiando daquele médico que você tem como contratado, conveniado. Claro, isso já é uma questão absurda, né? Mas, Paulo, só para acrescentar, você já pode responder também essa questão. A Santa Casa ela não enfrenta um problema assim, que eu acho que pontual, que se por um lado ela tem como grande atrativo ser um hospital de ponta realmente, de possuir equipamentos sofisticados, de ter uma tradição realmente de atendimento de algumas especialidades que a gente não encontra em outros lugares aqui da região, também ela não limita um pouco, porque o que a gente escuta assim é que, poxa, eu vou entrar no plano da Santa Casa, eu sou só atendendo na Santa Casa. O corpo de médicos extra Santa Casa, a pessoa não se obriga a ter que ir na Santa Casa. Isso também não é um fator dificultador para o plano? Era um fator, talvez, que acabava limitando, né? Às vezes as pessoas não pararam de ter o interesse em adquirir o plano Santa Casa porque queriam uma abrangência maior, né? Que tivesse uma oferta em termos de consultórios, de clínicas e de até médicos que às vezes teriam interesse e não estavam cadastrados no plano. Mas isso nós estamos mudando. Nós temos um corpo clínico na Santa Casa, é muito importante nós fizermos um corpo clínico capaz, competente, grandes médicos, grandes especialistas, né? Mas com o aumento de demanda, com tudo que a Santa Casa representa em termos de saúde pública para a região, o plano não pode hoje ficar atrelado único, exclusivamente à Santa Casa. Ele realmente tem que ter essa visão, né? Essa missão de poder ampliar a sua rede de credenciados, oferecer serviços melhores e de mais qualidade. Isso é uma filosofia hoje do próprio plano. Inclusive, nós pretendemos, dentro do plano também, nós temos algumas unidades ambulatoriais direcionadas para o plano de saúde de Santa Casa,
onde a gente tem um médico atendendo lá, que é muito importante isso. Nós temos unidade hoje na Praia Grande, nós temos unidade no Guarujá, independente da rede credenciada. A gente sabe que a questão da logística é muito dificultoso, às vezes a pessoa não tem condições de sair de Itanhaém para ser atendido dentro da Santa Casa de Santos, e nós temos que dar esse atendimento na cidade onde a pessoa mora, né? Onde ela adquiriu o plano, mas ela quer às vezes um atendimento mais próximo, e deixa a Santa Casa para ser o atendimento de alta complexidade, né? Aquele atendimento, como nós falamos, de pequena, baixa, de baixa e média complexidade, aquele atendimento ambulatorial, às vezes a gente pode fazer num outro local. Então, eu acredito que o plano, ele vem passando por essa reformulação, ele tem essa missão, mas quando você falou na questão da confiabilidade de médicos, existem médicos sérios, médicos éticos, médicos que realmente exercem a medicina com grande sabedoria, né? Mas, infelizmente, a medicina se tornou também um grande mercado, um grande business, né? E a dificuldade, às vezes, de algumas operadoras é você poder controlar e saber da veracidade em relação àquele exame que está sendo solicitado, para que não haja uma autogeração de exame sem necessidade, apenas com o intuito arrecadatório, com o intuito de gerar uma despesa a mais. Então, às vezes, a pessoa chega em determinado médico, o médico, às vezes, nem conversa, não consulta, já manda fazer o exame, sem verificar realmente se há necessidade ou não daquele exame. É por isso que hoje as operadoras têm que trabalhar com o sistema de auditoria eficiente, auditoria pós, auditoria médica, para que a gente possa constatar se existe ou não a necessidade. Recentemente a gente viu no programa Fantástico a questão das órteses e próteses, a grande indústria que é por detrás disso, né? O comissionamento que existe em alguns casos da indústria farmacêutica. Isso, né? Então tudo isso nós temos que ter muita cautela, porque senão você quebra uma operadora de saúde se não controlar o Talvez fosse mais fácil descredenciar o médico que age dessa forma, porque de repente o médico se vale desse tipo de expediente para fazer dinheiro. É o caso dessa auditoria, desde que apurada devidamente a responsabilidade, descredenciar o profissional que age dessa forma, tentando burlar o plano e enganando, evidentemente, o paciente. O fato é que essa é uma situação delicada. Agora, como, Wiazowski, ampliar a rede de credenciados, melhorar, portanto, o atendimento para o paciente, sem elevar a cobrança da mensalidade, por exemplo? Como fazer isso? Como é que concilia isso? Hoje, Chico, existe uma tendência dentro do plano que é o coparticipativo. Quando você adquire um plano, a saúde, volto a dizer, é muito cara. Você tem as doenças crônicas aumentaram, né? A vida útil do ser humano aumentou também. Então isso faz com que cada vez mais a gente tenha toda uma atenção especial em termos de procedimento. Então acho que o coparticipativo é uma modalidade de plano de saúde onde a pessoa, o plano paga uma parte, mas a pessoa também acaba pagando uma parte em função do atendimento que ela vai ter. Isso faz com que não tenha aquele sentimento, eu tenho plano de saúde, faz 2 meses que eu não uso o meu plano, eu vou lá no médico só para poder utilizar o plano, porque afinal eu estou pagando o plano e não estou usando, né? Que não é a questão da doença, é a questão da saúde, né? Tomara que não use não. Tomara que não. O plano de saúde, assim, é bom você ter... fazer uma endoscopia, vou no médico. O plano de saúde, assim, é bom você ter para não usar. Né? Mas, infelizmente, às vezes tem pessoas que hoje utilizam do plano sem a necessidade. Tudo, né? Então, isso acaba elevando muito o custeio de um plano. Então, o coparticipativo é uma modalidade que nós vamos criar para que haja um equilíbrio financeiro melhor dentro do plano. Não adianta hoje nós elevarmos muito o valor de um plano de saúde, porque a população não vai pagar, essa é a grande realidade. Você tem hoje algumas operadoras que trabalham aí com uma margem muito reduzida de uma mensalidade para atrair novos clientes. Então, o Plano de Saúde Santa Casa ele tem que se adaptar a esse novo mercado, criar produtos que façam que a gente possa ter uma rede credenciada boa, mas ao mesmo tempo trabalha de uma maneira compartilhada com a sociedade. Outros planos, viu, Humberto? Outros planos, por exemplo, vou tomar como exemplo aqui a área de ortopedia, né? Outros planos oferecem uma gama de clínicas e de profissionais de saúde na área de ortopedia, por exemplo, que o cidadão pode escolher.
Agora, na Santa Casa, isso não acontece, infelizmente. Mas paga, né, Chico? Eu acho que assim, tem tudo relacionado ao valor. O Paulo colocou uma questão fundamental. Eu acho que também a pessoa que é usuária, ela é supercobrada, às vezes você tem uma tarifa muito grande, né? Qualquer plano mínimo aí é 500, 600 reais para a pessoa ingressar, e vai ficando mais velha, pior, né? Vai pagando mais. Claro. Então a pessoa, às vezes, ela fica sobretaxada, porque ela já paga todos os outros tributos que ela paga, que, quer dizer, seria dever do Estado, né? O SUS deveria estar oferecendo isso e não oferece. Então é uma complexidade muito grande realmente. Eu acho que esse setor tem que recomeçar tudo, refazer todo ele, desde a faculdade. Repensado, reestruturado. Não é verdade? Porque, na verdade, deveria ser tudo público, né? E quem gostaria de ter um atendimento mais sofisticado, ele pagaria por isso, né? Mas o básico, que é o básico, que é o atendimento, não existe. E é por isso que as pessoas, na verdade, buscam o plano de saúde. E talvez pouco não vai ter mais operadora de saúde no Brasil. Talvez se você vai ter o seguro-saúde. Exatamente. Porque os operadores não vão conseguir mais permanecer no mas mercado. Também, Paulo, é um temor muito grande. A pessoa tem um plano de saúde, às vezes, como garantia, porque ela é temerosa. Você cai no hospital hoje, numa diária do hospital é 3 mil, 4 mil reais, para você ficar um dia no hospital. Então, há um temor também. Então, a pessoa acaba se submetendo a ter que pagar 600, 700, e não usa, né? E não usa, e tudo bem, mas ele está com aquela garantia, ele tem aquela sensação que o dia que ele precisar, ele não vai chegar no hospital e ter que ser cobrado para tomar uma injeção 3 mil reais. A vulnerabilidade do serviço público faz com que a pessoa tenha um plano. Tanto é que, no passado, o item 1 de tendência de aquisição é a casa própria. Hoje, o item 2 é plano de saúde. Exatamente. Então, ultrapassou a compra do veículo. Porque antigamente a pessoa queria ter a sua casa e o veículo, né, o carro. Hoje não, é a casa e o plano de saúde. Então, na verdade, ela tem um plano com uma garantia, com temor de entrar no hospital e deixar, ter que vender imóveis, tudo, porque a pessoa ficou lá uma semana no hospital e é cobrado um valor exorbitante, que a gente não sabe nem onde vem, cobram tudo, você não sabe nem se estão cobrando direito, se o remédio que deram aquele mesmo. Não, é verdade, eu acho que é uma questão que deve ser discutida, porque se é dever do Estado, se é dever do SUS atender, eu acho que o grande discurso, o grande empenho da sociedade era resolver essa questão. O SUS devia ser um grande plano de saúde, né? Exatamente. E não é? Nós pagamos também pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde. Que é pago. Salud, Yazovski, peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui ao Jornal em Foco. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade, existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de março, e recebendo hoje com muito prazer o vice-provedor da Santa Casa, Paulo Yazovski, e também o colega jornalista Humberto Salud. Temos agora perguntas de telespectadores. Cris. A pergunta é da Maria Aparecida, da Ponta da Praia. Ela quer saber se o plano de saúde da Santa Casa tem atendimento em Bertioga, Guarujá, outras regiões. Maria Aparecida, obrigado pela participação. O plano de saúde Santa Casa tem atendimento em Bertioga, em toda a região metropolitana da Baixada, o plano atende. Nós atendemos de Bertioga a Peruíbe. Inclusive, em algumas cidades onde a gente não tinha uma rede credenciada forte, nós tínhamos unidades, como nós temos unidades de PA e ambulatório na Praia Grande,
nós temos uma unidade em Cubatão, nós temos uma unidade no Guarujá, nós temos uma unidade em São Vicente. Então, isso faz com que a gente possa cada vez mais tentar dar uma qualidade melhor para o nosso usuário do plano de saúde. Em todas as cidades você tem um local onde as pessoas podem, ou são só os credenciados? Não existe um espaço da Santa Casa? Tem um espaço da Santa Casa, tem, Chico. Na Praia Grande nós temos um PA e um ambulatório, né? Então nós temos o pronto atendimento e no outro prédio nós temos o ambulatório, né? No Guarujá nós tínhamos também um PA e um ambulatório. Hoje nós temos uma clínica credenciada que faz esse PA até durante o dia, juntamente com o ambulatório, e à noite, se a pessoa precisar, ela tem o Santo Amaro como uma retaguarda, um hospital, né? A mesma coisa em Cubatão, mas Cubatão nós não temos um PA, mas nós temos um ambulatório, né? Em São Vicente nós temos também um ambulatório muito bom, porque tem uma quantidade de vidas grande. Então, mas independente da Santa Casa, do Plano T, porque essas unidades são administradas pelo hospital, sim, a qual dá uma retaguarda para o plano de saúde. Independente disso, nós também estamos aumentando a rede de credenciados, né? Para que a unidade, às vezes, ela não consegue atender a demanda. Sim. Então, começa a acarretar uma fila de espera. E o plano, ele é punido pela ANS. Você tem prazo para atendimento, você tem prazo para realização de consulta. Então, a gente está aumentando a rede de credenciados para que a gente tenha uma satisfação melhor do nosso usuário. Cris, mais uma pergunta? Isso, a pergunta agora é da jornalista Nara Assunção. Ela pergunta o que o Paulo acha da lei que será votada hoje na Câmara dos Vereadores para garantir o direito do casal ter a participação da sua doula no pré-parto e durante o parto nos hospitais da cidade. Eu acho uma lei importante. Eu acho que isso vem a atender já a uma grande expectativa. Eu sou totalmente favorável a isso e eu acho que cada vez mais eu sempre falo que a humanização, o acolhimento é muito importante em saúde. Eu acho que essa questão de você poder fazer com que as unidades hospitalares tenham esse acolhimento, tenham esse trabalho de participação, né, de informação, onde a gente possa cada vez mais fazer com que a família tenha um estado de bem-estar, é muito importante. Muito bem. Agora Paulo, existia uma expectativa aí, inclusive com o investimento da Petrobras, que chegou a anunciar a construção de uma unidade ali, num espaço dentro da Santa Casa, que era para atendimento de queimados. Isso aí dentro daquela concepção do pré-sal e tal. Esse projeto realmente está em andamento, vai acontecer realmente, quer dizer, vai haver esse investimento. O que você acha? Não seria um momento também de, por exemplo, de se criar algum tipo de lei Rouanet para a saúde, algum tipo de... que as empresas pudessem participar, ou através de doações? Como é que você vê essa questão? Olha, Chalub, você usou a palavra certa, lei Rouanet para a saúde. Eu vou dar um exemplo, a Santa Casa de Lisboa, Santa Casa em Portugal, toda a arrecadação dos campos de futebol vai para a Santa Casa. Aqui, para você ter uma ideia, nós temos os navios que cobram uma taxa de desembarque, né? Os navios de turismo, que podiam, um pouquinho dessa taxa podia ser revertido para a Santa Casa. Você podia colocar alguma coisa na conta de água, na conta de luz para a Santa Casa, ou não, ou se não, às vezes até no próprio pedágio. Dentro do próprio pedágio, destinar alguma coisa do pedágio, afinal de contas, toda a questão de trauma, todos os acidentes, vai para a Santa Casa, né? Então, eu acho que, além de nós criarmos mecanismos de trazer uma receita nova sem onerar o contribuinte, sem precisar onerar o contribuinte, basta ter esse equilíbrio e essa motivação de trazer uma receita nova para dentro dos hospitais filantrópicos de modo geral, é muito importante. Falar em Lei Rouanet, hoje você tem a Lei Rouanet na cultura, é maravilhoso o processo. Mas por que também não tem essa motivação de um empresário? Porque no passado, nós tínhamos aquelas famílias que doavam toda a sua herança para o hospital. Hoje, os filhos em vida já estão brigando, pensando na morte do pai. Então, acabou essa questão de doação que tinha no passado. Acabou também até por uma questão, talvez, de não saber a utilização do recurso, de você fazer doações para os hospitais filantrópicos como tinha no passado. Hoje não existe mais, ninguém doa mais nada, porque a pessoa fica um pouco descrente da utilização desse recurso, né? Então, eu acredito que uma lei Rouanet para a saúde, dando benefícios fiscais para a empresa que realmente investir em saúde pública, é fundamental. Isso seria
um grande fator para nós alavancarmos a saúde e até mesmo porque tirar um pouco, que seria uma obrigação do Estado, tirar um pouco essa questão do Estado e jogar para a iniciativa privada como um modo também de ser um atrativo deles em termos de redução de carga tributária em cada estabelecimento. Uma outra tese, Viazovski. A questão da Petrobras. A questão da Petrobras. Infelizmente, esse processo está parado. A questão do hospital de Queimados, que ia ter, em função daquele momento do pré-sal, aquele momento todo, ia ser importante para a cidade de Santos, ia ser importante para a Santa Casa, mas a gente vê hoje que a questão da Petrobras, infelizmente, é uma questão que merece uma repaginação, é uma questão que, em função de tudo que vem ocorrendo, eu acho que a Petrobras só deve retomar alguns projetos desse porte daqui 5, 6 anos. A pequeno a curto e médio prazo eu não vejo nenhuma brecha para que isso possa ocorrer dentro da Santa Casa. Viazovski, faltam poucos minutos para nós concluirmos o programa e eu não poderia perder a oportunidade de falar nesse finalzinho sobre política, até porque você foi prefeito de Mongaguá e hoje está afiliado ao PSD e é um dos coordenadores do Partido Social Democrático aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Ano que vem teremos eleições municipais. Eleições para prefeito, eleições para... Se é que os mandatos não vão ser prorrogados, como andam falando por aí. Mas, de qualquer maneira, teremos eleições no ano que vem e eleições municipais. Você foi prefeito de Mongaguá. Está nas suas cogitações, Viazovski, voltar à vida pública e disputar a eleição para a prefeitura, por exemplo, de Mongaguá, ou mesmo uma cadeira como vereador em Santos, enfim, está nas suas cogitações? Não, Chico, não está na... Hoje eu sou... eu caminhei a minha vida, eu estou na política há mais de 23 anos, fui vereador, fui prefeito, sou um militante na política, tenho a política como uma questão de prazer, de bem-estar, da gente poder fazer política com qualidade, de poder contribuir com ideias, participar do processo da construção de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais justa, no desenvolvimento de políticas públicas eficazes, realmente onde a gente possa cada vez mais modernizar todo o aparelhamento do Estado, para que a gente possa construir e desenhar um formato diferente. Mas hoje eu sou coordenador do PSD, pretendo continuar nesse meu trabalho de coordenação, na elaboração de um planejamento estratégico para as eleições municipais de 2016 em todas as cidades da região, mas não pretendo me candidatar a nada. Eu acho que a gente às vezes tem que descansar um pouco e gastar a energia num outro projeto. Nós temos um outro projeto, nós estamos com uma outra missão, né? Então a gente pretende agora realmente poder trabalhar de uma maneira com uma equipe, com um grupo, para que a gente possa fortalecer o partido. O intuito hoje é fortalecer o PSD. PSD que vai receber a sua liderança maior, a liderança nacional, o ministro Gilberto Kassab, ministro das Cidades, no próximo sábado aqui na região. Ele virá a Santos, onde vai despachar com todos os prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista, na Prefeitura de Santos, no sábado, Chaluri. Agora, o PSD promoveu uma reunião na noite de ontem, anteontem, né, na Associação dos Engenheiros, para deliberar algumas questões aí, traçar algumas metas aí. Entre essas metas é o lançamento das candidaturas a prefeito ou vice nas cidades da região. Isso está praticamente certo? O PSDB vai ter representante realmente na disputa, né? O PSD, hoje 30 segundos. O PSD tem essa missão por determinação do nosso presidente, do ministro Kassab, de lançar candidatos majoritários em praticamente todas as cidades. Não quer dizer que podem ocorrer algumas exceções. Santos seria exceção? Eu acho que não. Acho que Santos é uma cidade importante no contexto. Mas não sabe se vai lançar candidato próprio ou vice ainda, no caso de Santos. Não sabemos. Que vai ter candidato majoritário, mas não sabemos se é prefeito ou vice. Prefeito ou vice, tá bom. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nós teríamos muito mais a conversar, mas sabe, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, boa sorte à frente do Plano de Saúde da Santa Casa, como vice-provedor da Irmandade. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Chalub, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Chico. O comentarista Humberto Chalub. Agradeço a ambos, agradeço a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.